O coronavírus chocou o planeta e, de repente, mudou a nossa vida. Milhares de informações não param de chegar por todos os lados. Mas é nessa hora que precisamos buscar a verdade, o compromisso com a informação e a seriedade de quem está desde 1948 no ar. A paixão pela informação verdadeira e em tempo real move a nossa equipe. Rádio Chapecó, a amiga da gente. Tudo que você precisar, na Nazari você vai encontrar. Uma loja moderna, muitas variedades, aqui sua família é feliz de verdade. Nazari, família feliz, compra aqui. Nazari, tem moda masculina, feminina e infantil, calçados, cama, mesa, banho, bazar e brinquedos. Nazari, família feliz, compra aqui. Nazari. Aurora é fazer junto, é cooperação. Cada um cuidado, um sorriso, um aperto de mão. O trabalho dia a dia das famílias. A Aurora tá no meu coração. A Aurora mora no meu coração. Aurora, a hora mais gostosa do dia. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas. Hoje, 26 de setembro de 2020, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. E o tema do programa de hoje traz violência e drogas. Nós já estamos ao vivo na live do Facebook da Rádio Chapecó. E você está convidado a participar conosco enviando sua pergunta, sua sugestão, seus questionamentos através da live ou também pelos telefones do WhatsApp 2049 1212 ou telefone fixo 2049 1200 e ainda lá pelo site da radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, amigo ouvinte, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver os anúncios dos próximos programas. E na equipe de trabalho de hoje, está aqui conosco nosso amigo Hermínio Daroldi, trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Rony. Bom dia, Nick. Bom dia a todos. E o trabalhador também, o nosso amigo Edson José Nick, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, queridos amigos. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando. E esse que vos fala, Rony César Pedó, da Casa Espírita Amor e Caridade. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que, de forma voluntária e anônima,
contribuem para que o programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvi-los o seu recado. A Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Como dito, o debate de hoje vai ser o tema violência e drogas. A violência e as drogas é uma imagem que marca nosso século. Espraia-se em todos os níveis da sociedade, manifestando-se em diferentes intensidades. O homem violento ou drogado esquece o norte da divindade e procura na violência ou nas drogas uma saída à procura da felicidade. Um paradoxo que o Espiritismo vem tentar ajudar a entender. Falando de violência e drogas, que são as chagas sociais que temos em todo o nosso mundo, mas para que compreendamos, vamos dividir um pouco o assunto. E sabemos que são associados, mas vamos começar pelo mal. Qual é a origem do mal, doutor seu Hermínio? Bom, o mal tem como fonte principal as nossas imperfeições, obviamente. O mal não existe como uma entidade abstrata. Ele se cultiva e se projeta a partir do que nós sentimos. Então, nós seres humanos que estamos neste estágio evolutivo, ainda carregamos muitas imperfeições. E dentre essas imperfeições estão aquelas cujos pensamentos, atos e até mesmo omissões prejudicam os nossos semelhantes. E nisso consiste o mal. Muitas vezes, em razão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que são as principais bases dessas nossas imperfeições, nos projetam a que pratiquemos atos que vão ferir nosso semelhante, que vão injustiçar nosso semelhante. Muitas vezes nós projetamos apenas pensamentos, mas que, como nós sabemos, pensamento é energia e que projeta uma atmosfera negativa que vai influenciar no ânimo coletivo. Ou muitas vezes nós, em razão do egoísmo, do orgulho, nós nos omitimos quando nós deveríamos agir. E o mal está em tanto agir prejudicando quando nos omitirmos, quando necessário para evitar que o mal se faça, que a injustiça se concretize. E esse mal que existe, certamente que perdurará cada vez menos, de uma forma regressiva, até quando nós, como indivíduos, nos melhorarmos, evoluirmos. A grande transformação, e aliás, a transição planetária que tanto se fala, não virá de fora para dentro. Podemos até receber auxílio, mas se dará do individual para o coletivo. Transformando o individual, nós vamos afetando o coletivo, e não contrariamente. Então,
não há nenhum segredo maior, não há nenhum mistério maior sobre o mal. Ah, mas e o mal espiritual? São seres desencarnados que, como nós, imperfeitos ainda pelo seu estágio evolutivo, praticam o mal. O mal no mundo espiritual. Então, o mal, resumindo, é sim um problema ainda de falta de evolução individual de cada um de nós como espíritos, encarnados ou desencarnados, que estamos aqui neste planeta. Ainda são espíritos ignorantes, que ignoram o bem. O mal ainda, porque a partir do momento que nós conhecermos o bem, conhecermos o amor, dificilmente a gente vai continuar fazendo, né? Então, isso a gente se coloca nesse meio também, que ainda nós somos muito imperfeitos. Mas a lei do progresso, que é uma lei de Deus, ela se faz sempre presente. Ela acontece sempre. Porque a gente vai reencarnando e vai progredindo. Não tem como, a gente pode até estagnar nessa encarnação aqui, mas nas próximas eu vou ser obrigado. Porque senão a dor vem tanto, né? A gente sofre tanto. A dor, sem dúvida nenhuma, é uma força mobilizante. E nós, a grande maioria, somente evolui pela ação da dor. Raramente nós evoluímos só com base na teoria ou na observação, que seria muito mais fácil. Então, realmente, nós somos assolados pela... Quando é uma dor física irresistível, nós corremos para o médico. Quando é uma dor moral irresistível, nós nos obrigamos a nos voltar para Deus. Mas é importante dizer que essa mudança de descoberta do amor e de transformação não é uma coisa mágica e nem de um instante para outro, né, Niki? Ela vai se dando gradualmente, progressivamente, à medida que nós vamos nos esforçando, e aí está o conceito de espírita, conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. É o esforço que ele empreende. Então ele empreende esse esforço, quando ele faz o esforço, vem também o auxílio, né, dos nossos protetores espirituais, nosso anjo guardião, e aí nós vamos evoluindo passo a passo, alguns em passos mais rápidos, outros em passos mais lentos, outros fazendo paradas, mas todos nós vamos indo. Com certeza, conforme a nossa vontade. Né? Uns mais rápidos, outros um pouquinho mais devagar, né? Exatamente. Mas todos progredimos. Todos progredimos. E você falou que a melhoria é individual para o coletivo, né? É o tal do ditado, né? Não se muda o mundo para satisfazer o indivíduo, e sim se muda o indivíduo para que o mundo fique melhor, né? Sem dúvida. E uma frase de Albert Einstein, que eu vi essa semana: Deus não criou o mal é o resultado da ausência de Deus nos corações dos seres humanos. Uhum. E o Divaldo também fala em uma de suas palestras, né? Que a violência é uma doença da alma e deve ser tratada na alma, não somente no corpo. Gostaria que o Nick comentasse sobre isso. Bom, tu acabou de falar mesmo, né? Então, Deus é maravilhoso e é perfeito. Ele não criaria algo para que o homem se desviasse do seu caminho. Então, o mal foi criado pelos homens. Jesus também tem uma passagem que diz assim: quem busca o reino dos céus tem que deixar de ser velho. Velho no sentido de hábitos, né? Temos que deixar de ser velhos. Então, assim, nós temos muitas encarnações passadas. E dessas encarnações nós trazemos algumas tendências, né? Alguns, por exemplo, preconceitos, vícios, as más inclinações. Muitas vezes nós nos sentimos superiores aos outros. Isso acontece bastante, né? Mas principalmente nós trazemos de outras encarnações o descontrole emocional, com que faz com que a gente não consiga se controlar diante de situações. E essas situações acontecem. A boca fala realmente o que nós pensamos, né? E o corpo reflete o que nós estamos sentindo.
e age então com violência quando nós perdemos o controle desta situação. Acontece algo, por exemplo, alguém fecha você numa esquina aí, né? No trânsito. Gente, a pessoa perde o controle da situação e não deveria. Mas isso está intrínseco, isso é do próprio espírito. Eu trouxe aqui, nós temos um médico espírita que ele tem palestras maravilhosas no YouTube e pertence à Associação Médica Espírita Brasileira e se chama Décio Iandoli Júnior. E ele diz assim: vícios da alma são provocados pelos pensamentos e pensamentos provêm de nossas ideias. Bom, ideias não são criadas pelo nosso cérebro, gente. Diferente por exemplo, a ciência ainda acha que o cérebro é que controla o nosso corpo. Na realidade, o cérebro é controlado pelo nosso espírito, pela nossa alma. Então, nós precisamos entender que existem... que a violência, ele independe de muitas coisas. Por exemplo, do meio social. Eu convivo com pessoas violentas. Logicamente, eu seria violento? Não. Não é porque eu convivo com pessoas violentas que eu tenho que ser violento. Posso sim ser levado a isso, mas se a minha alma tiver essa tendência. Independe também da posição social. Por exemplo, se eu tenho um cargo mais simples na empresa, não quer dizer que eu vá ter algumas propensões porque eu tenho esse cargo mais simples. Independe também da condição social. Não é porque eu sou pobre, e convivo numa região um pouco violenta que eu serei também. Muito pelo contrário. Em lugares mais pobres, sim, temos alguns grupos que são realmente violentos, que trabalham, por exemplo, vendendo drogas. Mas a maioria das pessoas são trabalhadoras e boas. Então não depende do local e da minha condição. A violência depende daquilo que eu trago, das minhas tendências. E é isso que a gente precisa entender. Para encerrar, o Divaldo diz assim que a única solução é a educação moral. Educação moral. O que nós fazemos com aquilo que nos acontece. As nossas tendências. O ser humano só alcançará a felicidade quando conseguir amar sem interesse de reciprocidade. Seria então a nossa plenitude. Ou seja, Nick, quando um espírito já está mais evoluído e não há dentro dele a tendência ao mal, à violência, o meio em que ele vive ou a circunstância em que ele vive não terão o efeito de atuar para que ele faça o mal ou continue violento. Ao contrário quando a pessoa ainda possui imperfeições nesse sentido, possui tendências à violência, qualquer instigação, qualquer cutucada poderá desencadear ainda essa violência. Há um livro, inclusive nesta semana eu recomendei para o meu colega juiz Lucas, se ele estiver me ouvindo, irá lembrar. Um livro chamado O Despertar de uma Nova Consciência. Não é um livro espírita. É um livro de um psiquiatra americano chamado Eckhart Tolle. Então ele diz assim que quando nós estamos mais evoluídos, que me parece que não é o caso da maioria de nós, nem mesmo de nós que estamos aqui ainda, quando nós somos evoluídos, nós analisamos o fato. E o fato sempre é neutro. Por exemplo, você citou, uma pessoa me deu uma fechada no trânsito. Não aconteceu nada, que bom. Cada um segue seu caminho. Agora, quando o nosso ego, que se funda no orgulho, ele ainda fala mais alto, mas fez isto comigo, com o Nick, com o Hermínio, com o Rony, e aí sobe toda aquela empáfia, e você começa a xingar a pessoa que
muitas vezes involuntariamente, deu aquela guinada aí no trânsito. Então o fato é neutro, mas o nosso ego, o nosso orgulho nos coloca numa condição de ofendidos, de violentados na nossa honra, né? Mas como faz isso comigo? Certo? Então, a partir do momento em que nós já conseguirmos alcançar a humildade, conseguimos alcançar a mansuetude, nós vamos analisar o fato, e o fato sempre é neutro. Aconteceu isso? Bom, aconteceu por quê? Então, qual é a solução? Ponto. Sem aquele adicional, aquela carga do nosso orgulho que nos leva a nos sentirmos ofendidos, melindrados, violentados, né, na nossa honra. Você deixa de julgar e começa a analisar os fatos, né? Exatamente. Essa é a questão, né? E o Divaldo diz aqui nessa frase dele, de que amar sem interesse de reciprocidade. Muitas vezes a gente espera realmente dos outros que façam aquilo que nós ainda não chegamos a compreender e a fazer, né? Então a gente cobra dos outros que nos respeitem. Sim. Quando a gente não consegue fazer o mesmo, né? Nessa parte ainda falta muito evoluir, porque a própria... olha o nosso julgamento, às vezes, quando presenteamos alguém com... Porque esse indivíduo está de aniversário, por exemplo, demos um presente e beleza, tranquilo, às vezes chegamos em casa, mas ele ainda nem obrigado me disse, né? Para te ver o nível que ainda estamos para evoluir, né? Mas sabemos também que, como o tema de hoje é violência e drogas, e muitas vezes estão associadas, nem todas, porque sabemos que tem muita gente violenta que não usa drogas e muitas pessoas que usam drogas e não são violentas, né? E quando você fala em drogas, também não é só as drogas ilícitas, tem muitas drogas lícitas dentro de tudo isso, né? Então, assim, para não ter julgamentos, nós vamos falar das causas e não julgar quem faz parte do uso dessas drogas e nem da violência. Nós vamos falar das causas. E na visão espírita, Hermínio, o que a visão espírita fala sobre a dependência das drogas? Bom, as drogas estão dentro de um leque de viciações que ainda nós cultivamos como espíritos imperfeitos. Como já falaste, né, existem as drogas lícitas que estão aí oferecidas abertamente, como é o caso do álcool. A maioria usa o álcool de uma forma comedida, de uma forma não prejudicial. O cigarro está aí ainda oferecido abertamente, que são drogas lícitas. E as drogas ilícitas, que são aquelas consideradas de maior potencial destruidor para as pessoas. Neste contexto das drogas ilícitas estão aquelas que nós mais conhecemos, né? Maconha, crack, cocaína, heroína, êxtase, etc. Há um rol, sem dúvida, muito grande para essas drogas. O fato é que essas viciações da humanidade, elas têm causa no espírito, novamente não no meio social. Não é porque uma pessoa vive num local onde, graças à narcotraficância, que ele se tornará necessariamente um usuário, um dependente das substâncias entorpecentes. Não é porque a pessoa mora ao lado de uma bodega, um bar, que ela necessariamente irá se tornar alcoólatra. Então, aí está muito da propensão que nós falamos, né, Nick? Mas quais são os fatores que levam uma pessoa a se inserir na estrada do vício?
o Divaldo fala, né? Que os vícios são hábitos negativos. E muitas vezes eles funcionam como uma bengala psicológica. O que seria uma bengala psicológica? A pessoa tem um problema, tem uma insegurança, ao invés de resolver aquele problema, recorre a algo que pensa ele que irá suprir aquela sua deficiência, que vai resolver ou amenizar aquele problema. Alguns usam para projeção social, por quê? Porque você tem aquela propensão e tem contato com outras pessoas de um círculo social que fazem uso dito mais elitizado, para se igualar, ela acaba aderindo a isso, busca uma diferenciação. Não, porque eu sou o malandro. Muitas vezes isso acontece, a gente vê nas escolas, e eu atuo bastante junto às escolas nesse sentido, de que algumas pessoas, alguns adolescentes aderem ao vício para se tornarem diferentes dos outros. Porque entendem elas, e aí vem o orgulho, né, como lastro dessa decisão, entendem elas que, por que eu vou estar lá dentro da sala de aula como aquele mané que está sentado lá, aquele CDF, se eu posso ficar aqui fora, dominando o território, vendo a meninada passar, né, curtindo a vida? Ele se acha diferente, se acha melhor, né, Nick? Fuga de problemas ou substituição de algo que lhe falte. De repente perdeu um grande amor, certo? E acha que a droga vai compensar isso. E na verdade ele está saindo de um pequeno buraco para um precipício. E essa atitude é uma atitude bastante marcante, porque raramente se vê alguém que se inseriu no caminho da viciação por narcóticos conseguia retornar. O custo desse retorno em matéria de sofrimento é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque, mas a droga não causa nenhum prazer? Claro que causa, claro que causa. Ela causa uma sensação agradável momentânea, aquela euforia. Seria assim, uma euforia produzida artificialmente. Mas eu comparo isso, o Nick e o Rony, como pegar dinheiro emprestado do agiota para pagar o carro. Amanhã o agiota te toma a casa. O custo tem um momento de euforia e depois uma queda profunda. Uma queda profunda dentro do martírio que essa dependência vai lhe causar, em todos os sentidos. E aí abre as estradas para muitos dos outros problemas. Perda de emprego, perda da dignidade, violência contra a própria família, furto contra a própria família, desagregação social, e aí vai, todo aquele rol, perda de perspectiva de estabelecimento de um relacionamento digno e durável, e aí vai. As pessoas que aderem à droga, principalmente na juventude, estão comprometendo toda a oportunidade de uma existência. Toda a oportunidade de uma existência. Todas as suas perspectivas, o que poderia avançar, tanto moralmente quanto intelectualmente, estarão comprometidas. Como o Espiritismo vê essa situação? Viciações. E essas viciações têm aquela tendência já no próprio espírito. Não é o corpo, a dependência do corpo é consequência do uso que se iniciou por aquela má tendência ainda existente no espírito. Ainda está lá.
Mas então, para aquele que tem a má tendência, é irresistível esse arrastamento, está lá na questão 645 do Livro dos Espíritos. Irresistível não. Irresistível não. Poderá ser difícil, mas ele tem o livre-arbítrio para iniciar ou não esse uso da substância entorpecente, porque informação não falta. Realmente. Informação não falta. No mundo atual nós temos informação, inclusive, em excesso. Muita má informação também, mas informação em excesso. Então ele tem o livre-arbítrio para dizer, olha, eu estou com vontade de fazer isso, mas não irei fazer. É igual o seguinte, ó, eu tenho vontade de comprar, né, um Porsche, eu não tenho dinheiro. Eu posso assaltar o Banco do Brasil e comprar um Porsche ou não. Eu tenho essa vontade, né, digamos assim, que eu tenho essa vontade. Mas, opa, eu tenho o livre-arbítrio, que me faz pensar, primeiro, se isso é uma coisa correta. Segundo, quais as consequências isso irá trazer para mim, como ser humano e como ser espiritual. Então, pode haver uma tendência, mas o arrastamento não é irresistível, pois o livre-arbítrio está aí para agir. E o livre-arbítrio é um dos atributos mais importantes que Deus criou para nós. Deus renunciou uma parte do seu poder em relação a nós para que nós pudéssemos fazer nossas escolhas. A vida de Jesus ficou na mão das pessoas que fizeram más escolhas. Exatamente. Má escolha naquele momento. Exatamente. Então o livre-arbítrio está em todas as pessoas, em alguns mais aguçado, em outros mais restrito, mas está em todas as pessoas. E aquelas que eventualmente não o têm em razão da loucura, etc., é porque no passado praticaram atos execráveis e que precisam agora resgatar através desse sofrimento. Mas o livre-arbítrio, ele é uma regra. E é um dos maiores atributos que Deus nos concedeu para que cada um de nós possa fazer escolhas e cada um de nós possa escrever a sua história. Estou me alongando, Rony, mas eu só gostaria de dizer o seguinte. Ontem eu assisti, por sugestão de um parente, um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Olha, é algo fantástico e chocante. São depoimentos de pessoas que ajudaram a construir essas grandes redes sociais, o Facebook, Google, Instagram e todas elas, e que num determinado momento se deram conta do que esses sistemas estavam fazendo em relação à humanidade. E eles explicam como as pessoas são manipuladas, são influenciadas e são, de certa forma, escravizadas pelo sistema criado nessas redes que leva a pessoa a não conseguir se desligar delas. Uma renúncia ao livre-arbítrio e à liberdade de ação em razão das sugestões bombardeadas constantemente. Vale a pena assistir. É algo chocante. Se uma rede social faz isso, vocês imaginam o que faz a droga. Exatamente. Estamos convergindo para esse mesmo sentido. Por que você está numa rede social? Porque você quer projeção, porque você quer que os outros te vejam, porque você pensa que isso é liberdade. E a partir do momento que você vê que não consegue largar da droga e que ela te martiriza, a partir do momento que você não consegue sair das redes sociais e se martiriza porque alguém curtiu, não curtiu, porque alguém marcou, não marcou, você terá renunciado à tua liberdade. O teu sonho de liberdade por um caminho errado te tornou escravo. Na verdade, as redes sociais, ela vitimiza mesmo tanto quanto as drogas. Mesma coisa. O Hermínio tocou nesse assunto e é interessante porque isso é uma fuga. Todo consumo de algo que entorpece a alma
é uma fuga. Né? São pessoas que não querem se voltar para as suas tendências, ou más tendências, para a sua própria realidade, e fazem uma fuga. Sobre as drogas, estudando essa parte, numa das palestras eles dizem que quando nós usamos as drogas as 2 primeiras vezes, ele aumenta o nível de serotonina no corpo consideravelmente. Por exemplo, chega a 60, né, o nível, né, quando o normal seria mais ou menos 0, né? Então, a sensação que aquela droga faz na primeira e na segunda vez, ela é boa, ela é viciante, porque ela ativa uma área que se chama área de recompensa. É mais ou menos o que faz o chocolate na nossa vida diariamente, né? Quando a gente come um chocolate numa hora de cansaço físico, o chocolate reanima, não é? Então, é uma área de recompensa. Só que assim, ó, as pessoas gostaram tanto daquela sensação, e aí já vem aquela parte do corpo, né? O organismo nosso, ele pede doses cada vez maiores para que a gente chegue no mesmo nível dos 60 lá, de serotonina no corpo. E a pessoa começa a usar, e na realidade o corpo começa a aceitar aquela droga, e ela não faz mais o mesmo efeito. Então ele toma cada vez doses maiores, né? Até viciar completamente o corpo. E isso causa entorpecimento do corpo e afeta a nossa alma. Lembramos você que está acompanhando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó e pela live do Facebook. Escolha seu canal de comunicação e nos ajude a formar o programa, enviando suas dúvidas, suas questões, pelo WhatsApp 2049-1212 ou pelo telefone fixo 2049-1200. Também lá na live do Facebook. Falando em live do Facebook, vamos interagir com nossos ouvintes aqui que nos acompanham no Facebook. Tem a Casa Espírita Chico Xavier de Xaxim, os nossos irmãos aí que estão no WhatsApp, muito obrigado pela participação. A Suzana dando um bom dia, a Eloá dando bom dia, a Marinesa assistindo, o Rivelino, bom dia, um grande abraço aqui da cidade do Rio Grande, obrigado pela audiência. Iracema de Almeida, bom dia, que Deus abençoe a todos, bom final de semana. A Graciela, bom dia. A Sandra assistindo. A Marinesa dando bom dia. O José também dando bom dia. Ivone. A Sônia, bom dia. Que a espiritualidade amiga os abençoe nas palavras desse assunto, trazendo luz para todos. O Ailton Correa. Eu moro na cidade de Tubarão. Estou ouvindo na live. Obrigado. A Azuleide dando bom dia. Gratidão a todos. A Náudia, bom dia. O Nelson, bom dia. A Rafaela também dando bom dia, cheio de luz. Jurandir, de Curitiba, que está a reportagem interessante, está falando da educação, está faltando, desculpa. A Cleice, bom dia. A Mona Lisa, o Marcelo nos assistindo. A Lia, o ego é uma armadilha de ilusões, faz que nos sintamos o umbigo do mundo. Boa, Lia. Jura, bom dia. Inês, bom dia. Marisa, nos assistindo. A Sueli dando bom dia. A Cilei também, bom dia. Droga é tido aquilo que nos escraviza. Tudo. Ela escreveu tido, desculpa. Droga é tudo aquilo. Tá ok. Muito obrigado pelas participações. Continua nos auxiliando aí nas redes sociais. Nós falamos tanto de droga, Nick, e assim, ó, causa muitos tormentos para o corpo físico e para a espiritualidade. Eu gostaria que tu me falasse sobre isso. Quais os tormentos que causam essas drogas, essas vicissitudes no espírito? Bom, são vários tormentos. Acabei de falar anteriormente sobre o reflexo que isso acontece, né? Então, o Hermínio falou antes, tudo que nós pensamos, ele se torna energia, né? Tudo que nós fazemos, ele reflete em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor, né? E tudo que nós usamos reflete no nosso corpo e nosso espírito. Como assim? Olha, posso botar nessa tudo que nós usamos, a nossa alimentação, ou quem sabe uma má alimentação,
reflete no nosso corpo, no nosso espírito. As bebidas, as drogas, claro, tudo reflete no nosso corpo material, mas também reflete no nosso espírito, porque o nosso espírito registra tudo que acontece quando a gente usa o nosso livre-arbítrio, porque a gente faz escolhas, né? Nós falamos antes que nós temos as drogas lícitas e as ilícitas, que nem o Hermínio acabou de falar. Mas também nós temos as comportamentais, e estas talvez sejam as que mais atingem o nosso espírito, né? Nós trazemos as maledicências, por exemplo, o mau humor, a avareza. Isso atinge negativamente as pessoas que são negativas, as pessoas que se vitimizam. Tudo isso afeta completamente o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Nós somos todos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam, não arrastados, influenciados. E pelos espíritos que nos rodeiam. Por isso que tantas vezes a gente fala para as pessoas: cuide do que você está pensando, cuide do que você está fazendo, o que você está emitindo, né? O seu nível de pensamento, porque são espíritos que vão te rodear, que pensam e agem exatamente igual. Então, quando eu faço uso de uma droga, quem é que está comigo? Quem vai me rodear? Que tipo de espíritos que vão me rodear? E quando eu desencarnar, vocês já pensaram sobre isso? E quando eu desencarnar, o que vai acontecer? Quem vai estar comigo? E quem eu vou acompanhar? Porque quando a gente desencarna, a gente também acompanha. A gente pode acompanhar pessoas encarnadas e pessoas só do mundo espiritual. Mas se eu trago comigo vícios, com certeza eu vou acabar, de uma certa forma, obsidiando pessoas que fazem uso atualmente das drogas. Claro que eu não quero o mal daquela pessoa, mas eu vou acabar vampirizando, eu vou acabar usando a energia que ela emite para me satisfazer. Né? E isto reflete completamente. Então, são escolhas que nós fazemos aqui na nossa vida de encarnados e que vai refletir no nosso espírito e na nossa continuidade da vida. Mas vamos continuar sempre assim? Não. Nós vamos ter a possibilidade de nos refazer nas próximas encarnações. Mas nós vamos sofrer muito mais do que nós deveríamos. Né? É algo natural. Bom, mas nós tivemos, então, muitas experiências pretéritas, muitas experiências anteriores. Então, nós carregamos conosco, no nosso espírito, alguns medos, as culpas e as nossas más inclinações. E a impressão que a droga causou atinge diretamente o meu corpo espiritual, a gente chama de perispírito. E ele registra tudo porque causou impressão em nós. Então, nós vamos ter que... existe uma outra lei de Deus que se chama lei de causa e efeito. E nós respondemos. Esse espírito responderá pelos abusos, pelos excessos que ele fez nesta encarnação. Ou na próxima. Né? Mas é importante a gente deixar claro de que todos nós teremos a possibilidade de nos refazer. Né? Mas causa um efeito muito grande no nosso espírito. Vem aquela frase de Saint-Exupéry, né, o Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Às vezes eu fico olhando essas bandas de rock que abertamente fazem apologia à droga, à violência. Imaginem quantas pessoas propensas já que seguem, porque seus ídolos estão recomendando. A responsabilidade espiritual que essas pessoas estão criando. As dívidas espirituais que estarão criando. Por quê? Porque como influenciadores estão fazendo a pior influência possível. Mas como influenciador... Então, só para deixar claro, eu também me responsabilizo pelos que me seguem e principalmente por aquilo que eu propago? Sem dúvida nenhuma. Como se disse,
nós temos as pessoas que são sujeitas a influências. Bom, elas são sujeitas, sim, mas se eu influenciar é igual o crime de instigação ao suicídio. Eu não matei a pessoa, mas eu instiguei, eu incentivei para que ela se suicidasse. E eu tenho minha responsabilidade, sim. E essa responsabilidade, ela se propagará enquanto o último desses influenciados estiver sofrendo também com isso. Veja a responsabilidade e a extensão dessa responsabilidade. É muito grande. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Pequeno Príncipe. A segunda obra mais vendida no mundo depois da Bíblia. Saint-Exupéry. A Sandra aqui também colabora aqui na live do Facebook. É importante lembrar que a drogadição e a violência são, na mais das vezes, a causa de todas as ameaças à vida que conversamos ao longo do mês de setembro. Aborto, suicídio, eutanásia, a sequela física incapacitante, por exemplo, levando ao desejo de morte. Então, mas a violência, as drogas, leva a isso, né? E conversamos, o Nick falou dos efeitos que toda essa violência, essas drogas causam no espírito. Mas sabemos que, como espíritos encarnados, viemos aqui para uma missão. E quais os efeitos dessas drogas, dessa violência, incompatível com nossa missão aqui encarnada? Em primeiro lugar, embora o ser principal e durável, perene seja o espírito, o corpo físico, que é a morada desse espírito numa encarnação, é muito importante. Porque ele deve ser preservado para que nele o espírito consiga cumprir todo o estágio que aqui lhe foi programado. Então não é porque o espírito é mais importante que nós deveremos desprezar, deixar de cuidar do corpo físico, inclusive na higiene, no asseio, né? Não negligenciando o banho, né? Mas aí nós temos que repercutir o seguinte: quais os efeitos que a droga está causando no corpo físico? Bom, eu participei do primeiro simpósio brasileiro de psiquiatria e direito, que aconteceu em Florianópolis, foi promovido pela Associação dos Psiquiatras Brasileiros e pela Associação dos Magistrados Catarinenses, há uns 8 anos atrás. Participei como palestrante porque eu lidava com as internações compulsórias dos drogaditos. Nesse evento estavam psiquiatras do Brasil inteiro, inclusive o Dr. Laranjeira, que foi quem estruturou o sistema de saúde pública psiquiátrico de São Paulo. E todos, sem exceção, foram categóricos em informar, primeiro, que a maconha, tida por muitos, inclusive por muitos pais que estão educando filhos, como inofensiva, é um dos principais gatilhos da esquizofrenia. Se houver uma propensão genética, a maconha atua como gatilho. Olha só, a pessoa pode ter uma propensão genética e nunca desenvolver a doença, mas vai lá a maconha e aperta o gatilho e a doença se manifesta. Segundo lugar, a maconha é a porta de entrada, como regra, para todas as demais substâncias entorpecentes de maior potencial. O sujeito começa com a maconha, mas como disse o Nick, né? Já a maconha lá numa altura não causa mais aquela euforia que causou no início. Aí ele parte para a cocaína. Aí ele parte para a heroína, para o êxtase, para o crack. Altamente destrutivos. E aí eu gostaria de alertar
aquelas pessoas que querem se diferenciar dos outros por questão de orgulho fazendo uso das drogas, né? Porque eu sou malandro, porque eu sou o cara, porque eu domino, porque eu sou, né, o bom da boca. A droga te faz o imenso favor de, em primeiro lugar, começar a destruir os teus neurônios. O teu sistema nervoso central, que é aquele responsável pelas sinapses, dentre outras coisas. Sinapses são aqueles circuitos que proporcionam à pessoa desenvolver um raciocínio. De sorte que, depois de um certo tempo de uso das drogas pesadas, a pessoa não tem mais condição de pensar corretamente, claramente. Perde a capacidade de articulação de ideias, etc. Então aí vem, a bordo disso vem todas as demais doenças, patologias, porque a pessoa que está numa vibração tão baixa como causa as drogas se torna um imã de coisas ruins. E não raro essas pessoas não chegam a uma idade madura, porque morrem antes. Algumas conseguem fazer tratamento e se manterem em abstinência. Outras morrem, comprometeram uma existência. Mas aí vem o mais grave, que se possa ligar ainda aos efeitos causados pelas drogas no corpo físico, que são os danos causados no perispírito. O perispírito é aquela fita dupla face entre o corpo físico e o espírito. E nele é que se materializam os registros de danos no corpo físico. Então lá está no perispírito marcado para as futuras encarnações os danos causados. Por exemplo, uma pessoa comete suicídio através de danificação do cérebro, um tiro na cabeça. O corpo irá se decompor, mas no perispírito estará marcado aquele dano que procedeu ao seu aparelho nervoso central através do suicídio. E aí vem a história dos anencéfalos depois, nas futuras reencarnações, né, que a Joana de Ângeles menciona. Então os danos não repercutem somente naquela parte física, se projetando no perispírito, que é aquele corpo mais ou menos etéreo, que virá junto com o espírito e definindo os problemas do futuro corpo físico a ser habitado numa próxima encarnação. Você falou antes sobre as pessoas que usam droga achando que serão, né, os líderes ou irão se destacar naquele grupo. A primeira coisa que a droga vai fazer é afastar você daquelas pessoas. Porque as pessoas acabam rejeitando as pessoas que usam droga, acabam afastando de certa maneira. Os iguais se atraem, as afinidades. Só vai ter por companheiros aqueles que vibram, que pensam, que desejam igualmente. Isso sem falar naquela parte principal da nossa vida, que é a família. Ah, sem dúvida. Você vai se afastar da família. Vai destruir a família. Uma família. Isso. Impor um sofrimento imenso e fatalmente irá perder essa no família. Qual você também é responsável. Sem dúvida. Pela dor das pessoas que te amam. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa e você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página do Facebook Hora Espírita Chapecó e veja desde o início. Lá você pode também encontrar todas as edições dos programas anteriores. Está no Facebook da live ou no canal do YouTube também, lá tem todos os programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nossa Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nos encaminhando então para o final do programa, vamos debater um pouquinho. Hermínio, dentro de tudo isso que comentamos até agora no programa, qual o caminho que devemos tomar para buscar a felicidade nesse mundo tão cheio de dores, de violência, drogas e tal? Qual o caminho que devemos trilhar para que isso aconteça? Eu acredito que é a busca das coisas importantes e verdadeiras. Parar com todo esse frenesi dos modismos, parar com todo esse frenesi das vibes, das ondas que estão por aí. Quem se deixa levar pela direção dos ventos é a biruta, né? A biruta é aquele aparelho, isso foi dito por um político muito tempo atrás, né? É aquele aparelho tipo um cone de plástico que está numa haste nos aeroportos que vai virando de acordo com o vento. Quem se deixa levar pela direção dos ventos é biruta. E biruta pode ser tido também como sinônimo de uma pessoa que não está em seu pleno juízo. Então nós temos que começar a nos centrar no que é importante e verdadeiro. Essa tecnologia toda que está aí, é só ruim? Não. Ela possui lados muito úteis para a humanidade. Mas que a gente use ela e não se deixe usar por ela. Que nós usemos ela como ferramenta a nosso serviço e não nos tornemos ferramentas desse uso. Nós precisamos reencontrar os verdadeiros valores. O que realmente faz sentido para nós? Nós vimos um tempo atrás aquele pessoal do Porta dos Fundos, né? Fazendo aquela irônica e infeliz comparação da mãe de Jesus com uma prostituta, né? E aí a gente pensa assim, e na hora que nós tivermos profanado tudo o que tem de sagrado, o que mais sobrará para a nossa direção como humanidade? Porque assim, eu vi muita gente, vi inclusive pessoas próximas, adolescentes, rindo com aquilo, sabe? E eu pensei, o que sobrará então? E o grande problema que eu vejo nesse momento é que muitos pais estão querendo ser modernos demais. Como é que o pai vai controlar o tempo que o filho está na internet, está nas redes sociais, se o próprio pai e a mãe não saem das redes sociais? Ah, não, mas eu não estou me deixando influenciar. Pensa que não. O processo de influenciação, o processo de manipulação é muito sutil. Tanto que tem gente que vive brigando nas redes sociais e acha que não está sendo manipulado. A rede social seleciona o que quer que você veja, porque já detectou a tua tendência. Como é que um pai e uma mãe vão conseguir fazer algo de bom para o filho se eles mesmos relativizam os males da droga? Não, maconha não faz mal, porque teu pai usou. Como é que o pai e a mãe vão querer mostrar um futuro diferente se não dão nenhuma diretriz espiritual para os filhos? Aliás, esta semana eu lembrei de algo muito importante para mim que fez muito sentido. Nós morávamos na roça, família pobre, só tinha um rádio, a pilha, não tinha energia elétrica. Quando vinha voltando da roça, chegando no pátio,
era a hora da Ave Maria no rádio. E meu pai 6 horas da tarde. Tirava o chapéu, colocava no peito e baixava a cabeça. Aquilo fazia muito sentido para mim, de separar o que é passageiro do que é sagrado. O que há de sagrado no ser humano? Esse destino dele em se tornar um espírito perfeito e feliz, longe de todas as dores, das infelicidades. Por que vem numa família uma criança? Para que os pais lhe sirvam de meio condicionante para incentivar as boas tendências e aparar as más tendências. O que esses pais estão fazendo, esses pais muito modernos de hoje em dia? Para onde estão conduzindo seus filhos? Para onde estão levando seus filhos através do seu mau exemplo? Porque eu quero ser um pai moderno, porque eu tenho Facebook, porque eu tenho Instagram, porque eu vivo no WhatsApp e de regra mandando aí mensagenzinhas sacanas, pornografia para os amigos, para os grupos de amigos. Ah, porque isso, né, é moderno o homem fazer isto? Aceitável? Não, e realça a minha masculinidade. Tolo! Tolo! O que você está fazendo de diretriz para os seus filhos? E volto ao Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Para de ser tolo. Para de querer ser moderno. Dá uma diretriz espiritual para teu filho, mostrando para ele que existem coisas eternas, perenes, e que temos que respeitar e evoluir nelas, porque é o que nos sobrará. Deixa de ser vaidoso, arrogante, orgulhoso e prepotente. Põe teus joelhos no chão. Mostra para os teus filhos que você reverencia a Deus e as suas leis, porque é o que eles lembrarão no momento de incerteza, de dificuldade e de vacilo. Bom fim de semana a todos. Muitas vezes os pais querem dar para os filhos o que não tiveram e esquecem de dar o que mais tiveram: educação. Exatamente. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Agradecer a audiência e também os amigos Hermínio e Nick, que estavam aqui colaborando conosco nesse programa, nesse debate. E a equipe da rádio também, agradecer pela ajuda que nos deram. Muito obrigado a todos, ótimo final de semana, um bom abraço. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.